Diga. Assim, antes de começar a gravar, é só um aviso, não precisa ser agora. É, eu teve um livro que eu mostrei a Ítalo, eu não sei se eu mandei a foto para você, Roberto. É um livro do Karl Popper que, deixa eu ver, eu Sim. tenho ela, eu tô com, deixa eu procurar aqui porque eu tenho o nome por escrito aqui, se eu não me engano, tá no WhatsApp de Ítalo, se você conseguir encontrar. Deixa eu ver aqui. Pronto, encontrei. O Encontrou? conhecimento e o problema corpo e mente de Karl Popper. Aí, caso em algum momento queira trazer esse assunto, eu vou fazer assim, eu estava pensando, quem sabe algum dia, não agora, mas fique como sugestão, eu posso tirar uma cópia para vocês dois, tal. Um dia, quem É, sabe, mas né? mas Gabriel como eu disse, é manda. só uma Não, sugestão. pô, E se já tiver o está traduzido para a PDF, língua. se tiver o PDF, Não, você no me manda momento PDF. não, mas eu estou dizendo isso aqui mais lá para frente Tá, beleza. mesmo. Mas isso foi bom que me lembrou uma questão, cara. Eu tava lendo Jung, sabe? Então, eu acho que eu já te falei sobre Hum. isso. Minha irmã é junguiana mesmo. Massa. E Interessante. coach. Gostaria de conhecer sua irmã. Não E ela pra tá abrir. solteira agora. Não com esse tipo de intuito, galera. Tô brincando, não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas, tipo, pra bater um papo mesmo, se ela é junguiana me interessa porque eu tenho um interesse muito grande sobre Jung, mas tipo, o que eu queria falar pra ela é justamente o seguinte, eu não sei, eu já tinha comentado contigo que Jung tem uma leitura sobre uma investigação sobre aquilo que Jung considera como alma, né? E aí, só pra ressaltar, eu já tô gravando, tá vendo? Mas enfim, Certo. Beleza. ele tem uma investigação sobre alma. E alma para Jung não é isso que comumente nós aprendemos a representar como alma, que é uma coisa espiritual e etc. Tem três vertentes principais que Jung considera a constituinte da alma, que seria isso que nós entenderíamos como mente, digamos assim. Só que para Jung há uma determinada concepção e um diálogo, né? Ele vai fazer investigação acerca da história da filosofia, inclusive, né? Sobre como o, o que de tempos em tempos se consideraria alma, que é delegado sobre aquilo que você poderia entender como o zeitgeist de um determinado tempo, né, em Hegel, só que não necessariamente nos termos hegelianos, mas só para tentar exemplificar, né, que é o espírito de um determinado tempo e constitui essa suposta mentalidade de uma determinada época, que pode ser entendida como o âmbito da alma. Né? Em segundo sentido, e aí é um diálogo muito interessante que tem em Jung, que é abordado a partir dessa questão do diálogo que ele traz, inclusive, com Tomás de Aquino, né? E a apropriação que Tomás de Aquino faz acerca de Aristóteles, que está delegada justamente a uma justificação do Tomás de Aquino diante daquele problema que existe em Aristóteles. Será que a alma é eterna? Ou será que não? Aquele movimento que existe em Aristóteles lá em Deânia, que a gente trabalhou lá com o João Evangelista, etc., que parece que em determinado momento Aristóteles advoga por um caminho, em outro momento Aristóteles advoga por outro, né? Aí Tomás de Aquino se propõe a resolver essa questão, concebendo que há uma bipartição disso que entenderíamos como alma, há dois termos, né? Que fazem essa separação, que eu não vou me lembrar agora, né? Mas que diz que algo perece junto com o corpo e algo se eleva para essa suposta espiritualidade sem aquilo, né? E que alcança um tipo de eterno, um tipo de eternidade, um tipo de digamos, continuidade, isso que chamamos de alma. Então, Jung vai elaborar em três sentidos, né? Isso que se constitui como mente, a partir desse diálogo da mente que se constitui enquanto concomitância com o corpo, a alma, enquanto mentalidade entendida de Jung como digamos, uma influência também de um contexto cultural social, né? Que constitui o espírito daquele determinado tempo e esse diálogo dessa mentalidade enquanto né, essa inseparabilidade, né, do corpóreo, né? E aí é interessante que ele faz um diálogo de um modo geral a partir desde, sei lá, passando por Platão, Aristóteles, Aquino, né? É, até chegar na contemporaneidade. Eu acho que a gente poderia usar algo dessa questão aí para trazer um pouco de enriquecimento, talvez para o curso, de modo geral. Eu já venho falando isso, eu já falei isso já uma vez já. Mas esse livro é muito interessante, do Jung, que trabalha esses aspectos e tem um estudo bem aprofundado, né, em certos sentidos, sobre essa questão da mente ou da alma, como eu chamo de Jung, né, de modo geral.
Faz mais ou menos Poxa, eu tudo que ele topo fala. totalmente a gente estudar esse livro, principalmente se ele faz um apanhado histórico. Que a gente pode seguir o roteiro dele em alguns momentos, né? Aham, Seria interessante, Alberto. A gente pode estudar. Não sei se seria o caso de estudar ele logo após terminar esse livro de Descartes, isso. A gente logo, pode, logo após de terminar as meditações. a gente pode verificar aí, ficar, digamos, a sugestão para a gente verificar como é que isso vai funcionar. Mas enfim, É uma genealogia da alma? O Gabriel está perguntando aqui. eu não diria genealogia, porque genealogia é algo bem próprio, digamos, do método Nietzscheano, né? Nietzscheano. E o Jung ele vai trabalhar numa dimensão que, digamos, tem um termo para isso, que eu não me recordo agora exatamente qual é o termo que Jung usa, mas é um termo que trabalha, é quase que dialeticamente, mas não é dialeticamente, porque remeteria a Hegel, né? E também não é o caso. Mas ele trabalha com uma questão de uma consideração psicológica que, ao mesmo tempo, para você poder considerar uma pressuposição psicológica, você tem que considerar necessariamente o seu oposto. Né? Para considerar algo como válido, né? isso em Jung, né? Para considerar uma concepção psicológica como válida, você tem que necessariamente considerar o seu extremo oposto também como válida para poder. Isso ele faz esse movimento está muito bem claro lá naquele livro, de certa forma, é um livro até mais simples, que eu acho que alguns de nós já tem familiaridade com Freud e com Nietzsche, né? Que é a psicologia do consciente, e no primeiro capítulo ele vai, no primeiro não, no segundo e no terceiro, enfim, ele vai pegar Nietzsche se opondo a Freud, né? A questão a questão freudiana, né? Das pulsões freudianas se opondo à noção de vontade de potência. E algum desavisado, quando for ler Jung, pode tanto entender que Jung está defendendo o aspecto freudiano, que diametralmente se opõe a essa questão da vontade de potência naquele contexto que ele está utilizando, tanto quanto pode entender que ele está defendendo a questão da vontade de potência, porque é isso que ele faz. Porque ele considera diametralmente para a proposta dele de escrita e de estudo, tanto quanto algo que se coloca a partir de um determinado ponto, tanto quanto o seu oposto diante daquilo que ele considera como seu oposto. A vontade de potência em detrimento a essa noção freudiana que está lá no inconsciente. Então, de certa forma, é esse movimento que ele procura fazer, né, para considerar uma determinada, digamos, me fugiu a palavra aqui agora, mas um determinado pressuposto psicológico como válido, é isso. Ele faz esse movimento, né, de sempre estar tentando considerar os opostos como válidos para poder trazer esse diálogo. E é isso também que ele pega Heráclito, aí eu vou me embora. Ele pega Heráclito, que é justamente a questão da enantiodromia, né, que é justamente que está presente em Nietzsche, né, em certo sentido, que é justamente esse movimento do oposto, né, da contraposição, né. A tendência que existe, de certa forma, ele tenta fugir disso, na verdade. Esse diagnóstico heráclitiano que diz que nós temos a tendência de pender de um extremo ao outro. E aí ele sempre coloca essas oposições como algo que poderia ser uma proposta de remediar esse problema de considerar algo, um extremo, como válido, e essa tendência, de certa forma, de pender para o outro extremo, negando é tentar fazer esse movimento de uma maneira mais, digamos, no sentido junguiano, digamos, mais rico. É mais ou menos isso. Beleza, eu topo. Topo a gente fazer isso. É isso no teu microfone, hein, Alberto? Jesus. E aí, melhorou? De vez em quando dá uma. Melhorou? Eu não sei, cara. Às vezes fica perfeito, às vezes fica uma merda. Eu não sei o que é. Vamos ver, vamos seguir pra gente ir vendo isso. Bem, então a gente já sabe mais ou menos por onde caminhar depois de terminar Descartes. Eu acho que ainda vale a pena dar uma olhada em alguns capítulos específicos da obra de Descartes antes de prosseguir. Mas vamos terminar logo a nossa meta de hoje, já são 9 horas. E seria interessante a gente terminar esse livro hoje, né? Uhum. Então vamos lá. É o verdadeiro ser humano, é o capítulo 3.
A refutação do angelismo por Descartes. Um dos grandes paradoxos do desenvolvimento filosófico de Descartes é que, depois de ter despendido tanta energia para argumentar que mente e corpo são duas substâncias distintas e mutuamente independentes, ele tenha gastado uma grande parte de sua década final de vida insistindo em sua interdependência. Uma interdependência tão próxima e tão imediata que chega ao que ele chamou união substancial real. Isto não é, como poderia parecer, uma volta-face abrupta, já que a união básica entre mente e corpo era algo que Descartes já havia asserido de modo inequívoco nas meditações. Abre aspas. Nada existe que minha natureza me ensine mais vividamente que eu tenho um corpo e que, quando sinto dor, existe algo de errado com o corpo. E quando sinto fome ou sede, o corpo precisa de alimento e líquido e assim por diante. A natureza também me ensina, através dessas sensações de dor, fome, sede, etc., que não estou meramente presente em meu corpo, como um marujo está presente em um barco, mas estou muito estreitamente unido, como se misturado com ele fosse, de tal modo que eu e o corpo formamos uma unidade. Não fosse assim, eu, que nada sou além de uma coisa pensante, não sentiria dor quando o corpo é ferido, mas perceberia o dano puramente pelo intelecto, assim como o marujo percebe pela visão se algo se quebra em seu navio. Da mesma forma, quando o corpo precisa de alimento ou líquido, eu deveria ter uma compreensão explícita do fato, em lugar de ter sensações confusas de fome e sede. E as sensações de fome, sede, dor, etc., nada mais são que modos confusos de pensar que vêm da união e, por assim dizer, mistura da mente com o corpo. Isso está na sexta meditação. O que seria a vida para um espírito incorpóreo puro se lhe acontecesse ser implantado em um corpo? O corpo, sendo estranho à sua natureza essencial, seria simplesmente uma peça de maquinaria, um veículo, como sugere Descartes. E, portanto, danos ao corpo seriam percebidos do mesmo modo como percebo que meu automóvel tem um defeito, ou que o teto de minha casa apresenta uma goteira, né? A mente simplesmente registraria esses fatos como externos a si mesma. Fatos inconvenientes, por certo, mas não direta e imediatamente envolvendo seu ser, como é o caso quando um ser humano sente desconforto físico como resultado de doença ou ferimento. Neste caso, não é que eu faça o juízo que a molação, o corpo que estou usando está avariado. Não, eu sinto, de maneira particularmente direta e íntima, aquela sensação aguda e obstrutiva que todos nós conhecemos como dor. E a esse modo confuso de pensar, argumenta Descartes, que é o sinal inequívoco de que a mente e corpo não estão relacionados apenas como marujo e barco, ou passageiro e veículo, mas estão estreitamente unidos e misturados. Por que Descartes chama sensações como dor pensamentos confusos? Parte do motivo é que eles carecem da clareza e distinção das quais são capazes as percepções intelectuais. Quando julgo que 2 e 2 são 4, ou que um triângulo tem 3 lados, o conteúdo do meu pensamento é transparentemente claro ao entendimento. E tenho, como se estivesse diante de mim, tudo que é necessário para estar certo da verdade da proposição em questão. Em contraste com isso, existe para Descartes algo inerentemente opaco acerca dos dados sensoriais que recebemos quando, de diversas maneiras, o corpo é estimulado. Os sentimentos são bastante vividos e intensos. Aqui deve ser vívidos, né? Os sentimentos são bastante vívidos e intensos.
mas não estão presentes as mesmas conexões lógicas transparentes que se manifestam quando o intelecto está contemplando proposições claras e distintas, como aquelas da matemática. Você vê que Dois pontos. ele já está tentando inserir o problema da questão do que seria, o que faria com que o meu pensamento seja necessariamente válido, que ele vá em uma direção que não seja influenciado por determinados engodos da sensação, né? E ao mesmo tempo, Alberto, o que eu estou percebendo é que aqui é uma tentativa dele de fugir do solipsismo total, né? Do solipsismo absoluto também. Uhum. Então, é justamente isso que eu quis dizer, só que eu não quis colocar já a questão, que eu acho que ele vai apresentar mais na frente, né? Porque senão seria antecipar o problema, mas ele já está caminhando de certa forma para isso, né? Tem razão. Vamos lá, vamos continuar. Abre aspas. Com respeito ao corpo que, por algum direito especial, chamo meu, minha crença de que ele, mais que qualquer outro, pertença a mim, possui alguma justificativa. Pois eu não poderia jamais ser separado dele, como posso sê-lo de outros corpos. Sinto nele meus apetites e emoções. E a respeito dele, e finalmente estive ciente de estímulos de dor e de prazer em partes desse corpo, mas não em outros corpos externos a ele. Mas por que deveria essa curiosa sensação de dor dar origem a um desconforto particular da mente? Ou por que deveria um certo tipo de prazer seguir-se de uma sensação estimulante? Novamente, por que deveria esse curioso espasmo no estômago, ao qual chamo fome, dizer-me que devo comer? Ou uma secura na garganta dizer-me para beber, e assim por diante? Não fui capaz de dar explicações para nada disso, exceto que a natureza assim me ensinou. Pois não existe absolutamente nenhuma conexão, pelo menos que eu possa entender, entre a sensação de espasmo e a decisão de comer. Ou entre a sensação de algo que causa dor e a apreensão mental de desconforto que vem dessa sensação. E aí diz o nosso autor. E a estranheza de sensações psicofísicas como fome e dor, sua dissimilaridade inerente com as percepções transparentes do intelecto, que nos mostra que não somos simplesmente mentes puras anexadas a corpos. Em lugar disso, este corpo em particular é meu, de uma maneira particular, ainda que inegável e vividamente manifesta. Essa é, por assim dizer, a assinatura característica de minha existência, não apenas como coisa pensante, conectada a um corpo mecânico, mas como um amálgama único de mente e corpo. Um ser humano. Comentadores, pelo menos dentro da tradição anglofônica, têm tido a tendência de ignorar esse aspecto crucial da filosofia de Descartes, preferindo, em lugar disso, concentrar-se em seus argumentos a respeito do caráter distinto de mente e corpo. Em uma expressão célebre do filósofo inglês Gilbert Ryle, em O Conceito de Mente, de 1949, o enfoque cartesiano tornou sinônimo da doutrina do fantasma na máquina, um espírito imaterial que controla um corpo mecânico estranho. A imputação não é nova, sendo encontrada mesmo entre contemporâneos de Descartes, que frequentemente o acusavam de reverter a um estilo angelista de tipo platônico. Antoine Arnaud, autor do quarto conjunto de objeções às meditações, colocou o tema assim. Abre aspas. Parece que o argumento, esse argumento, né, de que a mente pode existir separada do corpo, prova coisas demais e nos leva de volta à visão platônica, de que nada corpóreo pertence à nossa essência, de tal forma que o homem é apenas uma alma racional e o corpo apenas um veículo para a alma. Uma visão que dá origem à definição de ser humano como anima corpore utens, uma alma que usa um corpo.
Descartes replicou energicamente, abre aspas. Não vejo por que o argumento prove coisas demais. Eu pensei ter sido muito cuidadoso em me resguardar de que qualquer um pudesse inferir que um ser humano é apenas uma alma que faz uso de um corpo. Pois na sexta meditação, onde trato da distinção entre alma e corpo, provei também que a mente é substancialmente unida ao corpo. E os argumentos que usei para demonstrar esse ponto são tão fortes quanto quaisquer outros de que me lembro ter lido. Alguém que afirme que o braço de um homem é uma substância realmente distinta do resto de seu corpo, não nega, por isso, que o braço pertence à natureza do homem completo. E dizer que o braço pertence à natureza do homem completo não dá origem à suspeita de que ele não possa subsistir por direito próprio. Do mesmo modo, não acho que tenha demonstrado demais ao mostrar que a mente pode existir separada do corpo. Nem acho que demonstrei de menos ao dizer que a mente é substancialmente unida ao corpo, já que a união substancial não impede que tenhamos um conceito claro e distinto da mente por si, como uma coisa completa. Fecha aspas. É complicado isso aqui, esse argumento do braço, né? Porque, tipo, muito, o braço, o corpo pode subsistir sem o braço, mas o braço não pode existir sem o corpo. E aí parece que há um erro categorial aqui, né? Que ele vai remeter, eu acho, né? Que ele vai anunciar aqui referente ao que Descartes suporta. Diferente que os gregos faziam, né? Plotino, Epa, voltou, Platão. Voltou. Aqui não é que não é que o corpo não importa, ele importa. Mas tem uma influência de João Calvino nesse tipo de pensamento aqui. Que... Tá me ouvindo, Tô ouvindo. Voltou. Voltou a gravar? Voltou. Certo. Então eu vejo Só um favor, tenta retomar o ponto daquele que eu tava falando. Aí pra justificar onde eu tava chegando, querendo chegar sem, né? Sem dar um machado daquele jeito, mas assim. Que quando não tá gravando, a gente faz mais piada. Uma elucubração melhor. Cara, então, ele falou aqui que os ingleses leem, né, os autores, os comentadores ingleses leem Descartes como se ele fosse um dualista simplório. E eu tô dizendo assim, rapaz, isso é tendência de saxão. Os saxões, eles têm uma coisa meio assim. Hobbes é individualista, ele explica o todo da sociedade pela soma das partes, né? Locke é liberal, né? Ele pressupõe que o ser humano nasce livre porque ele quer e explica a política a partir daí. Pressupõe que o ser humano é livre e racional e autônomo em sua vontade, né? John Stuart Mill pressupõe que o bem é útil, é sempre útil, é o utilitarismo. Então, individualismo, utilitarismo, liberalismo e também o capitalismo são coisas que nascem na Inglaterra. E a Inglaterra, eu amplio para também os países de língua inglesa todos. Eles têm essa tendência, não é? Eu não sei, não é de rebaixar o corpo simplesmente, porque o rebaixamento do corpo os gregos já faziam, Plotino fazia, Platão, essa coisa toda. Mas um certo pensamento dualista, uma tentativa de assim fazer uma filosofia com um interesse pragmático por trás, entendeu? Uma tentativa de simplificação, sabe como é? Por exemplo, essa forma de ler Descartes. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso que tu tá falando aos olhos de Jung. Eu sei que eu tô colocando Jung demais aqui, o tema é Descartes, mas eu acho que Jung dialoga com essa questão que tu tá falando aí. Mas é uma coisa que eu tenho observado, velho. Os ingleses, eles têm essa tendência de fazer de propósito uma simplificação teórica para justificar elementos da pragmática. Hobbes faz uma teoria para condenar a guerra e ele faz essa simplificação de explicar o todo pela soma das partes.
John Locke, ele tem o interesse de cortar as cabecinhas dos reis, dos déspotas esclarecidos, aliás, dos déspotas, né, absolutistas, e para alcançar esse objetivo pragmático, ele dá faz uma simplificação teórica, pressupõe que o ser humano é livre e racional, né? John Stuart Mill faz essa simplificação quando diz que o bem é o útil, né? E o capitalismo é um modo de produção de mercadorias que se baseia 100% no interesse, né, pragmático. Então, aqui me parece um pouco isso também. Eu vejo aqui uma certa influência de uma coisa meio calvinista, um dualismo meio de um momento posterior assim, da Reforma Protestante. Talvez seja calvinista. Nessa forma de ler Descartes. Mas aí que para mim é simplista. Para mim é simplista. Sim, eu entendo dessa forma também. Só que aí me vem a seguinte questão: onde é que está calcada essa influência, digamos, inglesa, essa influência, digamos, entre aspas, protestante calvinista? Ela está fundamentada em que ela não está calcada, de certa forma, numa tradição mesmo platônica, mesmo de certo sentido antiga, que tentava remeter a esse mesmo modo de entender determinados aspectos acerca do intelecto e realidade, ou não? O que é que você Alberto, eu tô colocando a questão, porque eu acho que talvez sim, eu não tenho aprofundamento nesse tema, sobre o que você está falando, mas assim, eu acho interessante, eu acho que vale a pena investigar, inclusive eu vou fazer isso quando terminar aqui. Mas assim, eu tô colocando uma questão para você. Eu não sei responder, mas sabe o que é que eu acho? Eu acho que é a língua deles, a língua inglesa. Tem alguma coisa no inglês que faz com que essas simplificações aconteçam. Algo na cultura, não sei. Não é que o alemão seja fundamentalmente diferente, ou que as línguas latinas sejam fundamentalmente diferentes. A gente faz o tempo todo filosofia para justificar justificar nosso estilo de vida, justificar um monte de coisa que a gente faz. Mas os ingleses fazem uma coisa diferente, cara. Os ingleses fazem uma coisa dualista, uma coisa simplificadora, fazem uma coisa, parece que você tá entendendo? Bota o fim na frente dos meios, como se o fim justificasse os meios, sabe? Na hora de fazer a teoria. Pô, o mesmo povo deu origem ao individualismo, ao liberalismo, ao utilitarismo e ao capitalismo. Isso não é coincidência, entendeu? Porque essas quatro coisas, elas se retroalimentam. Para mim, essa leitura que os ingleses fazem de Descartes, o mesmo povo criou o individualismo, criou o liberalismo, criou o utilitarismo e criou o capitalismo. Quatro coisas que se retroalimentam, né? Porque essas quatro coisas se retroalimentam. Isso não é à toa. E de um modo geral, todas essas coisas são calcadas em um certo tipo de utilitarismo. De um modo geral, Sim. Mas, por exemplo, o individualismo em Hobbes é anterior ao utilitarismo de Stuart Mill. Não, assim, né? Ok. Então, de onde é que vem isso? Eu não sei, velho. A gente teria que fazer alguma pesquisa, mas cada vez mais o Ocidente se angliciza. Né? E isso é terrível. Isso é terrível, porque muito do sofrimento psíquico que a gente tem hoje é por conta da noção inglesa de indivíduo. É uma visão de sujeito que é racional. As nossas relações são mediadas por essa noção utilitária, cara. Tipo, as relações, inclusive, digamos, mais próximas, mais íntimas, ou seja, amorosas ou não, de amizade, tá ligado? As pessoas só valoram acerca do valor de alguém a partir do qual aquele alguém pode proporcionar-me algo. Se aquele alguém pode me quase proporcionar como um valor algo, de mercado, né? Você assumindo isso diretamente ou não, as relações são mediadas predominantemente por isso. Você discorda? Eu não discordo. Não discordo. E o pior, a gente se subjetiviza dessa forma.
A gente aprende a ser gente desse jeito. Uhum. Isso não é todas as épocas que são assim. A nossa época é assim. Agora, isso vem de onde? Da língua inglesa, cara. Vem da língua inglesa. Agora, se você me perguntar por quê, eu não sei. Porque, veja, Hume não é assim. Hume não é assim. Mas Hume parece que era... Pesquisa aí depois a biografia dele. Eu acho que ele não era propriamente inglês. Eu não sei se ele era escocês, Não, alguma Hume coisa era assim, galês. Hume era o Nietzsche da época dele, né? Digamos assim. Era o cara que era Também tem isso. Era o contraponto, né? Ele ia de encontro à tendência, né? A intenção dele era justamente questionar tudo aquilo ali, né? Exato. Sentido, mas você vê a mesma visão de mundo, você vê em Hobbes, você vê em Locke, você vê em Stuart Mill, né? Aí você vê hoje em John Rawls, né? A mesma visão de mundo, a mesma coisinha que vai dar sempre no mesmo sofrimento psíquico, que é a suposição de que as pessoas são indivíduos, sujeitos que são racionais o tempo todo. Se são racionais, podem decidir livremente. Se podem decidir livremente, são plenamente responsáveis por todos os seus atos o tempo todo. E a gente ainda ousa tentar explicar o fenômeno social a partir disso. Ou seja, não é possível nenhum tipo de influência até determinística, nem de natureza psicanalítica, inconsciente, nem de natureza social, nem de natureza comportamental, aquela coisa behaviorista, entendeu? Talvez o behaviorismo já entre como uma variação dessa visão de mundo, porque como se fosse dentro da tradição inglesa, uma dissensão que diz, não, nós somos indivíduos sim, mas só não somos livres, nós somos indivíduos. Tá entendendo? Veja como é diferente você pegar a tradição europeia continental. Você pega um Hegel, a subjetividade se constrói dialeticamente, né? Você pega a tradição da psicanálise, da mesma forma, existe uma espécie de diálogo, né? O dentro e o fora não são conceitos claros para a psicanálise, entendeu? Existe projeção, né? Existe transferência, existe recalque, né? Nada disso entra na visão de mundo saxã, anglo-saxã. É por isso que tem. Agora, quer saber por que eu acho que isso acontece? É porque se você fosse dizer que os seres humanos são contraditórios em si, isso seria ruim para o ambiente de negócios. E aí é o que eu ia dizer, né? Todos esses filósofos têm uma implicação em sua filosofia que estaria diretamente ligada a determinados interesses, né? Deles. Sim. Locke que eu diga, principalmente, né? Sim. Sim. E aí... Não que os europeus continentais não tenham. Não, mas aí os ingleses... vamos ver que tipos de interesses são esses. Né? Pois é. Essa que é a questão, né? Sempre há um os interesse. Ingleses Se você for pegar tem uma finalidade para fazer a teoria. Se você for pegar rola um reducionismo ali. Se você for pegar o diagnóstico que Nietzsche faz, é justamente o que ele diz. Isso que ele diz, mas que tipo de interesse é isso? Né? Essa que é a questão. Né? Uhum. Para onde vai? Que direção é essa? Né? Acho que essa que é a questão. Tu já pensasse, Alberto, se toda vez que eu comprovasse que comprei alguma coisa é por compulsão, se eu tivesse uma compulsão a consumir, porque muita gente tem, né? Você já ouviu falar que tem gente que compra compulsivamente. Se toda vez que alguém conseguisse comprovar que essa compra foi feita por conta de uma compulsão, já era o capitalismo. Pudesse entrar na justiça e anular o contrato de compra e venda. Imagina. Acabou o capitalismo. Acabou. Entendeu? Não, eu fui no meu psicólogo, ele me deu aqui um documento comprovando que eu tenho compulsão a comprar, e eu entro na justiça e o contrato de compra e venda é desfeito. Imagina. Acabou. Entendeu? Agora, imagina isso no mercado de ações.
Eu comprei uma ação, a ação desvalorizou. Aí eu entro na justiça dizendo que ali o mercado de ações produziu em mim uma compulsão, um frenesi, e produz mesmo, é verídico isso. Me produziu um frenesi e eu comprei de forma irracional e, portanto, não posso ser responsabilizado por aquela compra. Desfaz o contrato de compra e venda e desfaz os efeitos dessa compra e venda. Imagina. E sabe o que é engraçado? É que os próprios aspectos jurídicos, né, de defesa do consumidor e o escambau, eles advogam acerca de uma determinada amenização desse sentimento de compulsividade. Em que sentido? Você tem tantos dias para devolver a sua compra. Isso traz um conforto para sua alma, né? Porque se eu comprar por impulso, eu ainda tenho a chance de, né, supostamente devolver. Só que o cara não devolve. Muito raramente o cara faz esse tipo de... A não ser que ele seja... além de ser induzido compulsoriamente a fazer aquela determinada compra, ele ainda por cima disso ele seja lesado mais ainda, né? Mas se você observar como funcionam as leis, inclusive do consumidor nesse sentido, elas funcionam como um tipo de consolo psicológico para o indivíduo que se direciona compulsivamente a consumir determinado produto, né? Você compra no Mercado Livre, você tem 7 dias para devolver. Isso meio que te anestesia e te faz, digamos, tomar um impulso de compra que você não tomaria. Mas qualquer coisa eu recebo meu dinheiro de volta. Tá ligado? Aí isso, em vez de frear a sua compra, isso impulsiona você a comprar mais ainda. Tá ligado? A famosa habilidade que o capitalismo tem de se mascarar e mudar para sempre melhorar o ambiente de negócios. De aprisionamento, digamos assim. E de aprisionamento subjetivo, exatamente. É isso. Imagina a repercussão disso no direito penal. Se você não pudesse responsabilizar as pessoas por absolutamente tudo que elas fazem. O que é que seria do direito penal? O cara entrava na justiça e dizia: olha, eu cometi um crime, mas foi um crime passional. Eu não estava sendo racional, portanto, não posso ser responsabilizado por esse ato. E é verdade, faz todo sentido. É lógico que você não pode deixar um cara que cometeu um crime passional, você não pode deixar o cara sem nenhum tipo de consequência. Mas dizer que ele foi responsável por aquele ato, não foi. Para nós, filósofos, a gente não pode admitir que ele foi responsável por um impulso. Não é? Existe essa discussão na questão do âmbito criminal, no sentido de você considerar uma determinada, digamos, você considerar que o indivíduo estava dotado das suas faculdades normais. Tem um livro de Foucault que trata justamente dessa questão dos anormais, né? Que tem um caso que é da Henriette Cournier, né? Que era uma pessoa que cuidava de uma determinada criança. Chegou um belo dia, ela arrancou a cabeça desse bebê e pronto, né? E aí teve toda uma discussão, né, para verificar se a tal da Henriette Cournier era uma pessoa normal ou não. Porque aí, dependendo do diagnóstico, que não pode ser dado pelo aspecto jurídico, mas aí psiquiátrico, psicológico, né, e talvez psicanalítico, né, em certo sentido, para dar aporte aos aspectos jurídicos para poder tomar uma decisão para saber se essa pessoa ela iria responder criminalmente na vara comum ou se ela iria responder diante de uma internação psiquiátrica, né? E considerando o diálogo a partir dessa noção de racionalidade, se ela agiu racionalmente ou não. Ou não. E aí é que tá. A medicina psiquiátrica e a psicanálise, elas não trabalham mais com a noção de normalidade. Ou admite, no caso da psiquiatria, admite que a noção de normalidade é uma mera convenção. E o que é que o jurista faz? O jurista, ele está à mercê do reducionismo liberal. Então, ele dá um jeito de reduzir a complexidade humana em uma dicotomia, normalidade versus loucura. E aí, se eu consigo classificar, eu estou reduzindo a pessoa ao indivíduo. Né?
Aí eu digo, se ela tiver responsabilidade, classifico assim. Se ela não tiver, eu classifico assado. Mas tem um reducionismo aí. Né? É o reducionismo liberal. É o reducionismo liberal. Por mais que a psicologia, a psiquiatria eu acho que nem tanto, porque a psiquiatria ainda trabalha nesse ambiente. E a psicanálise não trabalha com essa questão, mas nos aspectos jurídicos ele exige um diagnóstico para que essas decisões sejam tomadas. Exato, ou seja, exigem que a medicina e a psicanálise adotem o reducionismo deles, que é o reducionismo liberal. A psicanálise não adota. Mas aí se rende, né? Se rende ao poder do direito. A medicina adota uma noção de normalidade, mesmo sabendo que essa noção é convencional, arbitrária, não sei o quê. Entendeu? Só que aí o jurista fica tranquilo. Não, se você me der esse diagnóstico, eu já sei como classificar. Só que há um reducionismo aí. E esse reducionismo é o mesmo reducionismo liberal, que diz 17 anos e 364 dias, o cara é menor de idade. 18 anos e 3 horas, o cara é maior de idade. Mudou completamente a consequência jurídica. Veja que reducionismo. Né? É um reducionismo terrível. E isso é influência inglesa sobre a cultura nossa. Gente, Paulo Anderson Lerbar saiu, acabou de entrar e já saiu? Ele participa do grupo de vídeos, ele mandou solicitação para CD, não sei o que aconteceu com ele. Enfim, acho que ele só assustou com a tua cara aí. Mas enfim. Vamos continuar a leitura, né? Vamos sim. Novamente, não vai dar para terminar hoje. Mas aí, pelo menos a gente conversou direitinho e eu reclamei, desabafei aqui contra os malditos ingleses. Vamos terminar só esse tópico que é a refutação do angelismo. Descartes foi acusado de angelismo, mas refutou essa crítica, né? E aí o nosso autor diz assim: a resposta de Descartes não é tão perspicaz quanto possa parecer. De fato, o ponto é se Descartes tem mesmo uma antropologia genuína, do grego anthropos, ser humano, se ele dispõe de uma teoria que faça justiça à nossa natureza essencial como seres humanos. Alberto, tu ajeita aí o chiado. Sim. Vai lá. Esse? Não. Ah, tu só fechou o microfone. Vou continuar então. Eu fechei porque eu não sei o que é, então. Pronto. Deixa fechado, quando tu for falar, tu abre de novo. Depois da publicação das Meditações, Régios, um discípulo excessivamente entusiasmado de Descartes, sugeriu que a posição cartesiana dava o ser humano como simplesmente uma entidade contingente ou acidental. No jargão, um ens per accidens, como algo que meramente toma existência quando uma alma é unida a um corpo, mas que carece do estatuto de algo com essência própria. Em uma dura carta a ele, Descartes trovejou: dificilmente você poderia ter dito algo mais objetável e provocativo. Um mês depois, ele voltou a escrever com mais detalhe, inflexivelmente rejeitando a interpretação de Régios e insistindo que o ser humano é, na verdade, um ens per se, uma entidade genuína por si mesma. Abre aspas. A mente está unida ao corpo de modo real e substancial. Como disse em minhas meditações, percebemos que sensações como dor não são pensamentos puros de uma mente distinta de um corpo, mas percepções confusas
de uma mente realmente unida a um corpo. Pois se um anjo estivesse em um corpo humano, não teria sensações como nós temos, mas simplesmente perceberia os movimentos causados pelos objetos externos. E, dessa forma, seria diferente de um ser humano genuíno. Ainda que enfática, a resposta de Descartes deixa sem resposta muitas questões. Se mente e corpo são, na verdade, substâncias independentes e distintas, como podem interagir e combinar-se? E o que exatamente quer dizer a união real, substancial entre elas? São questões às quais Descartes não mais dedicou atenção sistemática, até que foi desafiada a se explicar de maneira mais completa por aquela que talvez tenha sido sua mais famosa correspondente, a princesa Elizabeth, filha de Frederico, o rei exilado da Boêmia e sobrinha do desditoso Carlos I da Inglaterra. Descartes é o bichão mesmo. É o cabo da alta sociedade, né? Eu queria chegar nesse negócio aí desde o início, desde que começou esse tópico. Se são coisas conceitualmente separadas, como podem ser substancialmente unidas? Existe um processo de fusão? É engraçado, deixa eu só fazer um comentário nada a ver aqui. Eu estava lendo Totem e Tabu, num outro grupo de estudo, e os que ele chama primitivos, né, são os povos aborígenes, os índios, aquela coisa toda. O pessoal investigava esse pessoal aí e dizia que eles acreditavam que havia uma fusão, uma espécie de fusão. Se eu e você, a gente comesse da mesma carne, aquela carne passava a carne é constituinte dos nossos corpos. Então, assim... Para fazer um comentário. E um comenta justamente sobre isso. Pronto, perfeito. Então, digamos que a gente vai comer, a gente senta numa mesa para comer juntos. Se a gente comeu da carne do mesmo animal, a carne daquele animal vai ser constituinte dos nossos corpos. Porque o nosso corpo ele se alimenta e vai sendo, né, construído pelo que a gente come, né? E os antigos já sabiam disso. Então, por isso que existe a tradição de comer à mesma mesa. E existe uma tradição muito antiga de que se a gente comer à mesma mesa, durante aquele momento, nós somos irmãos. Irmãos de carne. Então, assim, eu não ataco você, você não me ataca. Eu não te mato, você não me mata, porque nós somos comensais. E o ato de comer juntos dá um status de fraternidade aos comensais. Somos iguais. E aí é que tá. Essa tradição existiu, por exemplo, na Idade Média Europeia. E quem leu o segundo livro da Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, no Casamento Vermelho, a mãe do rei, ela fica bem tranquila depois que come da mesa do Walder Frey. Né? Por quê? Porque a tradição dizia que era um pecado mortal você matar alguém ou atacar alguém depois que compartilha a mesa. Né? Martin não tirou isso do nada, ele pegou uma tradição medieval verdadeira para colocar no livro dele. E essa tradição existe por conta disso. Né? Um outro exemplo é a Santa Ceia e a ceia cristã da missa. A gente come o corpo de Cristo para fazer parte da substância de Cristo. Porque o corpo sagrado de Cristo, que é Deus, passa a fazer parte do nosso corpo. Então, aquilo que se come é constitutivo. Tá? Por que eu disse isso tudo? Porque parece que aqui foi um corpo que comeu uma alma. Descartes fala em
como é que ele diz aí? Substâncias independentes que são unidas de modo real e substancial. Parece que o corpo comeu com a alma. E aí as partículas de alma estão misturadas às partículas de corpo. Entendeu? É essa a impressão que dá. Eu sei que ele vai falar disso na coisa da glândula pineal mais pra frente, não sei o quê. Mas... Se há uma cagada uma saída Pois é. péssima, né? Pois é, não tem explicação. Ele não responde. Ele não responde, né? Sabe o que é curioso em tudo isso? Da forma, eu não sei como é que Freud vê a questão dos povos primitivos. Aí depois você pode responder. Mas Jung faz essa investigação acerca dos povos primitivos e me parece que o Freud ele assume que supostamente vai na direção, talvez, em certo sentido, do que ele diagnosticar, porque antes diz o seguinte: existe essa teoria da racionalidade, né, que nós podemos... Rapidinho, só um minuto. E aí? Porque senão eu não consigo te compreender enquanto tá chiando desse jeito. Vai falar. Melhorou? Melhorou. Assim, não. Melhorou? Agora, vai. Enfim, voltando, né? Perfeito. A questão é referente a essa questão dos povos primitivos que você estava falando. Referente, não sei como é que Freud vê essa questão dos povos primitivos, né? Como é a concepção de Freud, o diálogo que Freud elabora acerca dessa noção, desse diálogo supostamente, da superação que Freud tenta fazer da suposta racionalidade e uma suposta irracionalidade, mas o que Jung vai dizer, em certo sentido, é o seguinte: durante um bom tempo, até os dias atuais, até os dias que ele está dialogando e se colocando nesse âmbito, né, nós temos essa tendência a considerar o conhecimento racional como algo prioritário, né? Só que a partir de a partir de uma determinada teoria, né, inclusive constituída pelo próprio Jung, que é chamada teoria da sincronicidade, ele vai elaborar uma determinada questão, né, que, resumidamente, que há determinados tipos de conhecimentos considerados supostamente irracionais e são tão válidos quanto qualquer tipo de conhecimento que é considerado racional. Isso quer dizer que eu não vá considerar tipos de conhecimentos que sejam mais válidos para determinados diagnósticos que sejam, digamos, considerados mais válidos e mais eficientes. Não necessariamente, não se trata disso. O que se trata é uma dimensão que está elaborada a partir dessa questão, dessa manutenção inevitável e comportamental que está elencada a consequências do nosso pensamento que inevitavelmente se dão de uma determinada forma, que reverbera numa internalização, né, desse racional que está circunscrito na nossa alma, aqui em Jung, entendendo com todo esse construto, né, que se dá a partir da nossa cultura, que se dá a partir de como nós entendemos a mente em diálogo com essa questão corpórea, né, e não corpórea, entre aspas, né, que constitui, inclusive, isso que nós chamamos de pensamento racional, ou seja, há uma absorção, né, a partir dessa questão que você colocou aqui, de certa forma, que é elencada a partir de um determinado costume que já poderia ser encontrado nessas tribos primitivas, e aqui dialogando com o que você falou, né, de uma suposta internalização do que nos rodeia, né, a partir, inclusive, de uma representação a partir da própria alimentação, né. Somos parte do meio e o meio, de certa forma, nos alimentarmos a partir de uma forma representativa, objetiva do que nos é oferecido, de certa forma internalizamos aquilo que é constitutivo da nossa cultura. E parece que, de certa maneira, essa questão da racionalidade, ela é uma pretensão para se lançar além das nossas próprias influências enquanto internalizadas por esse próprio entendimento de que chamaríamos de mente ou de racionalidade, né? O conhecimento prioritário, né? Inclusive essa questão da sincronicidade em Jung vai ser elaborada justamente a partir de, digamos assim,
consequências que existem que são sincronizadas a partir de determinadas concepções ou de escolhas que fazemos ou de acontecimentos que ocorrem na nossa vida fortuitamente, né? Que podem mudar a nossa percepção acerca de algo. Isso não necessariamente pode ser racionalizado, mas isso ocorre, né? E ocorre a partir de uma concepção que se dá a partir de uma determinada sincronia. Mas essa sincronia ela não pode ser pensada, ela não pode ser abarcada, ela apenas se dá, né? E em algum momento, né, essa suposta racionalidade ela é surpreendida por um acontecimento. E quando ela é surpreendida por um acontecimento, ela muda o nosso modo de perceber a coisa, sabe? Então, seria uma contestação disso que durante um bom tempo se pressupôs como sendo uma superioridade da racionalidade acerca daquilo que ocorre, ou seja, do irracional, daquilo que não pode ser abarcado por um pensamento distinto, claro, elaborado, né, e até matemático, digamos, em certo sentido, né, que está presente em Descartes. Eu não sei se deu para compreender mais ou menos o que eu estava querendo dizer. E aí eu não sei como é que Freud vê essa questão dos povos primitivos, porque é justamente a partir desses estudos dos povos primitivos que Jung vai chegar nessa conclusão, né? Que isso já estava presente lá. Quando apontamos e dizemos assim, esse povo é irracional. Não, existia uma determinada sabedoria que estava delegada a uma suposta irracionalidade, disso que nós entendemos como irracionalidade, que se predispunha a entender a partir de uma compreensão de sincronicidade para com a realidade, que não necessariamente está delegado a esse âmbito da racionalidade, mas sim de uma equiparação desse conhecimento irracional ao conhecimento racional, sabe? Não é que o conhecimento racional é mais valoroso que o conhecimento irracional, sabe? Mas também não quer dizer, né, que você... Porque é muito perigoso dizer isso nesses tempos, né? Que o conhecimento racional ele não é mais adequado do que o conhecimento irracional, porque parece que você está elegendo qualquer coisa, né, para diagnosticar acerca de qualquer concepção, e não é bem isso que Jung está dizendo, sabe? Mas eu compreendo. Não há uma hierarquia entre os conhecimentos humanos, e não há hierarquia entre conhecimentos e sentimentos, né? Agora, você falou muita coisa aí, eu não entendi tudo. A gente vai ter que estudar o conceito de sincronia em Jung depois, certo? Sobre a concepção de Freud a respeito dos povos ditos primitivos, Freud não tem uma visão tão positiva deles, porque ele é um homem do seu tempo, né? Então, Freud tinha uma visão ainda muito eurocêntrica. Mas a própria teoria de Freud dá fundamentos para que a gente veja diferente do que Freud viu na época. Isso que é interessante de Freud, é aquele cara que abre a porta, né? Aquele cara que dá base para transições. Mas vamos discutir esse assunto depois, no momento oportuno, Alberto. Vamos parar para estudar Jung, realmente ler o cara e acompanhar o raciocínio dele. Vale a pena. Não, sabe o que eu acho engraçado? É porque isso, não querendo cancelar Freud, né? Não é essa a intenção. Mas a questão é justamente isso demonstra como Freud, nesse sentido, ele internalizou essa noção de racionalidade mesmo querendo contestá-la. Sim, sim. Aí ele é o cara da transição. Ele é o cara da transição. Eu, como contemporâneo, eu consigo criticar várias posições de Freud a partir da própria teoria de Freud. Não, mas sabe o que é engraçado? É que Jung era contemporâneo dele. E Jung viu certas coisas que ele não viu. Sim, sim. Essa que é a questão, esse que é o diálogo. Não se trata da minha pessoa acusando Freud, mas de alguém que foi aluno dele, né? Talvez por isso romperam, né? Talvez, sei lá. Aí tem uma questão do trato pessoal, E aí, enfim, a questão coisa do pai com o filho. A questão é que a gente não conseguiu terminar o livro mais uma vez. Eu acho que na próxima a gente consegue. Na próxima com certeza. E aí eu vou fechar aqui a gravação. Segunda-feira que vem... pronto, pode fechar. Segunda-feira que vem a gente começa mais cedo, porque hoje nós nos atrasamos de novo. E eu também, quando tenho
a aula de Roberto Cara, no horário anterior. agora não quer parar de gravar mais, não. Poxa, Agora fodeu. mas aí tu corta só o finzinho. Pera aí. Vê se tu consegue parar aí. O que eu ia dizendo é que quando tem aula de Roberto no horário antes, eu termino entrando um pouquinho atrasado. Mas segunda-feira que vem a gente pode começar pontualmente às 8h30. Eu chamo vocês 5 minutinhos, 10 minutinhos antes. E a gente entra